falar sobre o trabalho de Direito Civil 1 do professor Ricardo. O tema do trabalho em questão é a mora ex re, que no decorrer das perguntas vou falar mais a respeito. O caso em questão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e é um caso da segunda instância, mais especificamente. Então vamos para a primeira pergunta. Justifique por que o acórdão tem relação com o tema pesquisado. Bem, o acórdão em questão, ele trata sobre o não pagamento de uma taxa de condomínio de certo devedor. Então ele tem muita relação com esse tema da mora ex re. Então, a mora do devedor ocorre quando ele não cumpre uma obrigação, que é o caso em questão, que ele não cumpre o pagamento da taxa condominial. Então, tem muita relação com esse tema, principalmente porque já instala um processo, ele já é obrigado a pagar depois de determinado tempo, que isso também define a mora ex re, né? Que depois, se não tiver um cumprimento daquela obrigação em determinado tempo específico, que já está determinado, já começa o devedor começa a se tornar réu no processo. Então agora eu vou passar para a questão 2 do trabalho. Descreva o conflito tácito e ou jurídico que foi submetido ao Poder Judiciário, objeto do acórdão, de forma que se possa entender qual o litígio envolvido. Então, o acórdão trata do não pagamento da taxa de condomínio pelo devedor. E isso resulta em pagamento de taxas a mais, questão de multa, questão de juros e taxas a mais pelo não cumprimento no prazo estabelecido. Então o devedor, né, que é o Rafael, ele questiona esse pagamento. Ele questiona ter que pagar essas taxas a mais. Então, na primeira instância, na 10ª Vara Civil de Brasília, o juiz definiu que o pagamento tem que ser feito, que todas as taxas têm que ser pagas pelo Rafael. Então, o juiz seguiu o que já estava mais ou menos determinado, e os questionamentos do Rafael foram para a segunda instância. Já na segunda instância, o Rafael recorre, questiona esses juros, essa multa, essas taxas a mais que ele cobraria pelo atraso do pagamento do condomínio, e novamente, então é isso que é exposto. Se deve ser feito o pagamento dos juros, da taxa, da multa pelo Rafael ou não. E é isso que vai analisar o relator do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E isso tem muito a ver, né, com o tema que é a mora ex re. Então vai analisar se essa mora ex re tem fundamento ou não e as consequências disso. Então tem muito a ver com isso. Questão 3 agora. Quais foram as decisões descrevendo se a ação proposta foi procedente ou não e as consequências? Então, o relator do processo na segunda instância, o desembargador Fernando Habib, ele rejeitou também o questionamento do Rafael. Ele deu provimento ao pagamento das taxas, a multa, além do pagamento do condomínio que ainda não foi feito. Então ele seguiu o que tinha sido determinado pela primeira instância
E em relação às consequências, o Rafael ainda pode questionar essa decisão, mas até agora, segunda instância, foi definido da mesma forma como a primeira instância também tinha definido, que o Rafael vai ter que pagar a taxa de condomínio que ele não tinha pagado, os juros, a multa, a taxa pelo atraso. Questão 4. Qual foi o fundamento jurídico da decisão? Então, analisando os questionamentos do Rafael nesse processo, ele disse que não deveria serem pagas essas taxas, essa multa e todos esses juros pelo atraso da dívida, porque houve no processo cerceamento de defesa, porque não havia também provas cabais que determinassem que tudo aquilo deveria mesmo ser pago por ele. Então ele questionou muito a decisão do juiz, um pouco do direito dele de se defender, e também falou um pouco dessa falta de argumentação concisa na decisão do pagamento dessas taxas. Então, o relator do processo, da segunda instância, o Habib, ele diz muito do que disse o juiz da primeira instância. Ele segue um pouco a linha de raciocínio do juiz da primeira instância, e por isso ele rejeita também os questionamentos do Rafael. Sobre o cerceamento de defesa, o relator alega que não houve, porque tem uma fundamentação, tem provas de que estava definido ali aquele débito, de que tinha sim definido o que o Rafael tinha ou não que fazer. Ele já tinha acordado sobre o processo, sobre as taxas, sobre o pagamento do condomínio. Então isso para o juiz está definido. Outra questão também é sobre o pagamento dos juros, da multa e de todas essas questões. Analisando, o relator percebeu que está claro que o Rafael faz parte da propriedade, faz parte do conjunto, né? Faz parte do condomínio, então que ele estaria inevitavelmente fadado a pagar a taxa de condomínio, e como já estava definido no contrato que ele deveria pagar a taxa de condomínio, isso era certo, era uma obrigação certa, e também estava definido ali no contrato o vencimento, até quando ele deveria pagar, e em caso de atraso, possíveis multas, possíveis juros. Então, os questionamentos do Rafael ali, pro relator, Habib, não tiveram nenhum fundamento. E aí ele começa a falar, principalmente, sobre o artigo 397 do Código Civil, que fala sobre mora ex ré, que é que o devedor a mora do devedor ocorre quando não há o pagamento daquela obrigação, e é uma obrigação certa, é uma obrigação com prazo definido, é uma obrigação que já foi definida todas suas características e consequências no contrato, e a partir disso pode haver um processo, como está acontecendo nesse caso. O devedor vai ter que pagar multa, vai ter que pagar taxas a mais. Então ele fala sobre essa lei 397 para ratificar que o Rafael, no caso, vai ter que pagar todos esses vencimentos pelo atraso do pagamento da taxa de condomínio. Então o Habib faz todo esse discurso em consonância com o voto do juiz da primeira instância e nega o recurso do Rafael, do devedor, e segue ali o raciocínio da primeira instância de que as taxas, de que os juros, de que a multa deve ser paga pelo Rafael, e os questionamentos dele não têm
um fundamento jurídico. Agora a última pergunta. Pessoalmente, considera que foi acertada a decisão? Então, analisando todo o processo, o que foi fundamentado pelos juízes, eu concordo com a decisão deles. Eu acho que realmente o Rafael, o devedor, terá que pagar tanto a taxa de condomínio atrasada, como os juros, como a multa, todos esses vencimentos, porque tudo foi definido no contrato. Foi tudo definido entre as partes. E além disso, por uma segurança jurídica, o juiz tem que seguir, né, o que está escrito ali no contrato e que foi definido pelas partes. Eu entendo os questionamentos do Rafael, pouco, né, pelo atraso, esse pagamento de todas essas outras parcelas, de todos os outros vencimentos, mas os juízes, tanto na primeira instância como na segunda, seguiram ali, né, uma coerência do que está também pautado na lei, né, no artigo 397 da Moraes Ré, que fala muito disso. Então, com as devidas provas confirmadas pela segunda e primeira instância, né, com todo o processo seguindo uma fundamentação jurídica, realmente a Moraes Ré, no caso, o Rafael, o devedor, realmente não cumpriu ali com a obrigação e inevitavelmente vai ter que pagar essas taxas